Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E nessa aula, vamos conversar um pouco sobre medição e a ideia de que você realmente não pode medir exatamente as dimensões de algo. Eu sei que, ao falar isso, você está pensando agora. É claro que podemos medir exatamente as dimensões de alguma coisa. Será que podemos mesmo? Para pensar sobre isso, vamos dizer que eu tenho algum tipo de equipamento aqui, uma engrenagem. Se eu perguntasse qual é o diâmetro interno do furo da engrenagem, bem aqui, você conseguiria me responder? Bem, acho que sim, né? Basta você pegar uma régua para fazer isso. Ao fazer isso, ou seja, ao realizar a medida com a régua, você vai obter um valor igual a 1 centímetro de diâmetro. É agora que eu te pergunto, isso tem exatamente 1 centímetro? Bem, provavelmente você vai dizer que sim, mas que tal ser um pouco mais preciso aqui? Vamos usar uma lupa, talvez? Aqui está a lente de aumento da lupa. Aí, com essa lupa, você vai ampliar as coisas um pouquinho mais. Aí, você também talvez consiga uma régua melhor que marque os milímetros. Dessa forma, você vai dizer, bem, quando eu olho um pouco mais de perto, eu reparo que não é exatamente 1 centímetro. Na verdade, está um pouco mais perto de 1,1 centímetros. Aí, novamente, eu te pergunto, essa medida é exatamente o diâmetro interno dessa engrenagem? Bem, acho que não, porque se você usar um microscópio aqui, você vai perceber que, na verdade, tem um valor igual a 1,089 centímetros. Aí, mais uma vez, eu pergunto a você, essa é a medida exata? Talvez você diga, agora eu acho que sim, não é? Bem, eu não vou medir aqui ao nível mais baixo, algo próximo de um átomo. Afinal, para medir a altura ou a largura de um átomo, eu precisaria de muito mais precisão aqui. Mas mesmo se a gente puder fazer isso, e isso teria muitas casas decimais à direita da vírgula, e isso se a gente estiver medindo em centímetros aqui, mas mesmo fazendo isso, será que teríamos a medida exata? Acho que não também, porque talvez a gente ainda possa medir as partes de um átomo, ou uma medida ainda menor que um átomo. E se mais tarde você estudar física quântica, você vai ver que teremos alguns níveis de granularidade aqui, onde aí sim não poderemos obter uma medida verdadeiramente abaixo disso. Mas como você pode ver, isso é um pouco distante da nossa vida cotidiana, então vamos deixar isso aqui de lado por enquanto, ok? Enfim, depois de toda essa discussão, a pergunta a se fazer é: qual precisão devemos escolher? Ou quanto trabalho vamos realizar para chegar a esses diferentes níveis de precisão? A resposta é simples: depende. Se o nosso objetivo for querer fazer alguma joia com esse pequeno equipamento aqui de carro, e talvez a gente queira colocar alguma corrente de ouro nele, e para isso, vamos dizer que seja necessário pelo menos 3/4 de centímetro para passar a corda ou a corrente pelo orifício interno, bem, diante desse contexto, essa primeira medição, ou seja, esse nível de precisão que temos aqui, será suficiente. Mas se eu lhe disser que esse equipamento será uma parte essencial de um ônibus espacial ou algum tipo de maquinário realmente importante e que tem uma precisão muito grande a medidas, onde teremos algo muito fino passando pelo centro da engrenagem, precisaremos ter uma medida mais precisa. E mesmo que não seja um ônibus espacial, talvez seja um automóvel ou algo que vai ter muitas necessidades, com equipamentos que exigem muita precisão. Assim, as medidas precisam ser muito mais precisas. Diante desse contexto, talvez nem mesmo esse 1,089 centímetros seja suficiente. Talvez a gente precise de algo como 1,089203 centímetros para poder ser muito bem trabalhado. Em nossas ferramentas cotidianas, não estamos nem perto de chegar a medidas como a largura ou a altura de um átomo, mas com equipamentos mais específicos podemos até mesmo medir dentro de um átomo. Enfim, como eu disse, não vou entrar em uma discussão dessa aqui agora, tá? Mas o importante é que precisamos sempre nos perguntar qual é o objetivo da medição, se é importante muita precisão ou não. Vamos observar outro exemplo aqui. Aqui é uma foto do Monte Everest. Você pode conhecê-lo como a montanha mais alta do mundo. E se você perguntar a alguém qual é a altura do Monte Everest, se você fizesse uma pesquisa na web agora, descobriria que ele tem 8.848 metros de altura. Agora, isso é claramente um valor arredondado para o metro mais próximo, porque se você for ao topo do Monte Everest, verá pedras de pequenas dimensões, e essas pedrinhas podem se mover. Dessa forma, a altura precisa real do Monte Everest pode mudar
mudar segundo a segundo, dependendo, por exemplo, se está chovendo, se a neve está caindo ou como o vento está movendo diferentes pedrinhas de um lado para o outro. Mas para a maioria de nossos propósitos diários, esse valor é suficiente. Na verdade, para muitos de nós, talvez nem precisemos desse nível de precisão. Podemos dizer apenas que é aproximadamente ou que é próximo de 9.000 metros. Mas existem aplicações em que você precisa de pelo menos esse nível de precisão, ou talvez algo ainda mais preciso. Por exemplo, se você quiser compará-lo com outra montanha, digamos K2, que é a segunda montanha mais alta do mundo. Essas duas montanhas estão próximas em altura. Na verdade, se você fizer uma pesquisa aí no Google, você vai ver que K2 tem uma altura de 8.611 metros, arredondado, claro, para o metro mais próximo. Dessa forma, a gente consegue perceber que essa aproximação de 9.000 metros não seria suficiente. Ou seja, se você fosse arredondar para o quilômetro mais próximo, isso não seria suficiente para poder comparar o Monte Everest com o K2, porque arredondando para o quilômetro mais próximo, ambos são aproximadamente 9 quilômetros. Então, isso teria aproximadamente 9.000 metros também. Dessa forma, se você quisesse dizer qual é a montanha mais alta, seria necessário mais precisão. Teríamos que chegar pelo menos até a centena de metro mais próxima. E, claro, há razões pelas quais você pode querer ser ainda mais preciso. Talvez você queira criar um tobogã do topo de K2 até a base dela. Como você pode imaginar, se o seu escorregador for muito longo, digamos que 3 metros maior que a montanha, teremos o início do tobogã a uma altura de 3 metros maior que o topo da montanha. Ou ainda, para ficar tudo certinho, teremos que cavar a neve na parte inferior. Por outro lado também, se o tobogã for muito curto, em um comprimento de 3 metros também, teremos algo desagradável, porque teremos que escorregar 3 metros na neve antes de entrar no tobogã. Ou, por outro lado, ao final do tobogã, teremos uma altura de 3 metros do solo. Aí acabaremos caindo, o que poderia quebrar alguns ossos e ser algo bem desagradável. Portanto, o objetivo desse vídeo é mostrar que é muito difícil medir qualquer coisa com precisão perfeita. Diante disso, você tem que pensar em qual é a aplicação, o que você está tentando responder, o que você está tentando julgar sobre essas coisas. Ao pensar nessas questões, podemos determinar quanta precisão precisamos em uma medição. Enfim, espero que você tenha compreendido todas as ideias aqui direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!